Você está diante de uma situação de emergência. Você está dentro de uma unidade de terapia intensiva. Na hora que você se depara com a emergência, você dá uma olhada e vê esse ritmo lá no monitor do paciente. Esse ritmo é um ritmo que a gente chama de taquicardia, tá? Taquicardia ventricular monomórfica. Vou colocar mono só. Monomórfica. O que acontece? Você tem duas opções. Saber se esse paciente tem impulso ou não e ter ações, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho que fazer então o quê? Verificar pulso, tá? Verificar pulso. Então, se o paciente tem pulso, tá? Então vamos lá. O paciente tem pulso, vou colocar aqui, ó, sim, não. Então, para esse ritmo aqui, você pode ter um paciente que tem pulso e um paciente que não tem pulso. O paciente que tem pulso, a gente precisa fazer uma cardioversão, ok? Cardioversão, tá? Essa cardioversão, ela pode ser química ou elétrica, tá? Então, pode ser elétrica ou química. Beleza? Então, basicamente isso aqui pode acontecer. E quando o paciente não tem pulso, você vai fazer o quê? O que a gente vai fazer com esse paciente aqui? Uma reanimação cardiopulmonar, uma RCP. E aí, você está preparado para fazer qualquer uma dessas duas ações? Diga aí para mim, coloca nos comentários, está preparado? Se você tivesse que trabalhar numa unidade de terapia intensiva e um processo seletivo tivesse um caso desse aqui, você sabe resolver nesse caso? Quer entender o que é necessário fazer nesse caso aqui? Então já deixa o seu like, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda bastante. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Vem pra cá que eu vou te explicar tudo em poucos minutos. Então olha só. Toda vez que a gente tem que fazer uma cardioversão em um paciente que tem taquicardia ventricular monomórfica, a gente tem duas opções. Está escrito aqui, ó, cardioversão elétrica, cardioversão química. Cardioversão química são medicamentos, tá? Então, medicamentos fazem cardioversão química em pacientes aqui, tá? Então, nesse caso, o que eu tenho que analisar, tá? Então, o fator para eu escolher um ou outro aqui, eu vou deixar em vermelho. Chama-se estabilidade, tá? Então você vai avaliar a estabilidade do seu paciente. Se o paciente está estável, você vai fazer química. Se o paciente está instável, elétrica, tá? Então, o que define isso aqui, ó, tá? Na verdade é o contrário, né? Deixa eu fazer uma seta aqui, ó. Então, o que define o que você vai fazer é a estabilidade do paciente. O que é um paciente estável? É um paciente que você exclui a frequência cardíaca porque ela vai estar alta, né? Você vai estar com um paciente que em torno de, vamos colocar aqui 200 batimentos? 200 batimentos por minuto, então você exclui a frequência cardíaca porque senão todos seriam instáveis, né? E você considera os outros dados vitais do paciente: saturação, nível de consciência, glicemia, frequência respiratória, qualidade da respiração, glicemia, acho que já falei, pressão arterial. Tudo isso tem que estar dentro do normal para o paciente ser estável para a gente fazer uma cardioversão química, tá? Agora, se o paciente apresenta alguma destas instabilidades, aí a gente vai fazer uma cardioversão química no paciente. Bom, e aí, como é que a gente faz a cardioversão química? Se o ritmo é esse, tá? Na cardioversão química a gente vai fazer o quê? Amiodarona, tá bom? Amiodarona é a droga de escolha. Amiodarona, 150 miligramas, ok? E essa amiodarona, como é que ela é feita, né? A gente vai pegar um soro glicosado 5%, vou colocar aqui, ó, associado a um soro glicosado 5% 100 ml, tá? Então amiodarona mais soro glicosado 5% 100 ml para a gente infundir num tempo de
10 minutos, tá? Então, isso aqui tudo vai ser feito em 10 minutos, ok? Então, basicamente, né, inclusive a American Heart Association dá esse protocolo para a gente poder utilizar, beleza? Éder, e se o paciente estiver com instável, o que eu tenho que fazer? Nós temos que fazer uma cardioversão, que seria um choque sincronizado, onde você vai apertar o botão Sync lá no aparelho de cardioversão e esse choque vai ler ondas R e vai descarregar de onda R para S, né? Seria fazer nesse sentido aqui, de descarga, ok? Tá? E para isso, eu tenho que fazer o quê? Fazer uma leve sedação no paciente, faço uma leve sedação, informo o paciente, faço uma pré-oxigenação e a gente aperta o sync e faz cardioversão e analisa. Fez cardioversão, reverteu, tudo certo, maravilha. Fez amiodarona, reverteu, tudo certo, maravilha. E eu tenho um paciente que não tem pulso, que é um RCP. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui ciclos, tá? Então eu tenho o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ciclo, por aí vai, tá? Então no primeiro ciclo, se ele está na UTI, vamos então pensar que esse paciente já tem via aérea avançada, já está entubado, esse paciente já tem acesso venoso, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que parar tudo que o paciente tem, sedativos, droga vasoativa se ele tiver, antibiótico, hidratação, dieta, eu paro tudo, tá? Então vamos lá, primeira coisa, né? A gente já checou o pulso, claro, não tem pulso, então o que eu tenho que fazer? Começo RCP, mas vou fazer de 100 a 120 compressões. Vou fazer de 100 a 120 compressões por minuto, tá? E ventilação, tá? Ventilação, vou fazer uma a cada 5 a 6 segundos. Tá? Então, a relação aqui não vai ser 30:2, porque eu disse para você que o paciente está na UTI, ele tem um tubo na boca dele, uma traqueia, por exemplo, então ele tem uma via aérea avançada, então eu vou fazer ventilação de forma contínua e compressão de forma contínua, tá? Nesse momento aqui eu não faço nenhum tipo de droga, eu faço só as compressões, mas se o paciente tem esse tipo de ritmo, o que é prioridade A? Choque, tá? Então, o choque é a prioridade A para essa situação. Finalizaram-se 2 minutos, finalizou um ciclo, o que eu faço novamente? Checo o pulso, né? Então, vou colocar aqui, ó, cheque. Cheque pulso, o paciente não tem pulso, vamos fazer o quê? Choque. Então, cheque choque, ó, cheque choque, pra você não esquecer, hein? Cheque choque, ó, cheque, pulso e choque, tá? E esse choque é uma desfibrilação. Aí você vai fazer a ventilação e compressão, tudo certinho, só que aqui a gente tem a adrenalina, tá? Então aqui a gente tem a adrenalina que vai ser feita aqui, beleza? Então aqui tem a adrenalina que a gente iniciou, a compressão e ventilação ela mantém, tá? Então a gente vai manter ela aqui, maravilha. No terceiro, cheque choque, né? Já sabe, né? Cheque choque, não vou colocar mais, tá? Cheque pulso, se o pulso continuar 100 e continuar com esse ritmo, choca o paciente, vai fazer compressão e ventilação de 100 a 120 e agora aqui eu vou fazer amiodarona, tá? Amiodarona. E amiodarona aqui, 300 miligramas, tá? Então, veja bem, a amiodarona eu estou usando aqui se esse paciente for refratário a um terceiro choque. Então eu tenho 1, 2, 3. Então, ele foi refratário a um terceiro choque, recebe a amiodarona 300 mg. Beleza, finalizou o ciclo, nós estamos aqui no quarto ciclo, e aí eu faço cheque, se não tem pulso, choque, né? Cheque, choque. Então, eu faço aqui o cheque, né? De pulso, o paciente não tem pulso, olha o ritmo, continua esse, eu vou fazer o quê? Um choque aqui no paciente, tá? Beleza? E faço o que agora? De droga, né? O que eu faço de droga aqui nesse caso? Vou fazer a adrenalina. A adrenalina é 1 miligrama, né? Não coloquei, mas a adrenalina 1 miligrama. Beleza. Chegou o quinto ciclo, cheque, pulso, né? Cheque, pulso. Né? O paciente não tem pulso, choque no paciente de novo, tá? Faço o choque aqui no paciente aqui. E eu vou fazer o quê? A amiodarona aqui no paciente. Se ele mantém, né, um quinto choque e esse ritmo aqui, a amiodarona 150 miligramas. Tá? Galera, escrevi desse jeito aqui, tá errado na verdade, mas é só pra gente ter pra ser rápido, tá? Pra ficar legal. Então veja só, nesse ritmo aqui eu tenho duas situações, né? O paciente estava com 200 batimentos por minuto e ao mesmo tempo ele pode ter pulso, ao mesmo tempo ele pode não ter pulso, certo? Então é importante
você verificar o pulso, verificou o pulso, ele pode ter pulso. Se ele tem pulso, é cardioversão químico-elétrica, tem que olhar a estabilidade. Se ele não tem, é RCP. No caso da RCP, a gente vai, já sabe o ritmo, a gente vai fazer o choque, RCP. Como ele tem via aérea avançada de 100 a 120 compressões, ventilação 1 a cada 5 ou 6 segundos e não faz nenhum tipo de droga aqui no primeiro ciclo. Se ele permanece com esse ritmo, sem pulso, a gente faz um choque, tá? A compressão continua, a ventilação continua, 1 mg de adrenalina. Terceiro ciclo, a amiodarona entra se esse paciente foi refratário a 3 choques. E sucessivamente, é só isso, tá? Então, independente de onde você estiver, esse protocolo é o que vai ser utilizado, beleza? Então, esse ritmo aí te rende uma aula bem grande, uma aula com muitos detalhes. Aqui foi só um compilado de tudo isso. Quer aprender tudo isso e muito mais? Faça meu curso de interpretação de eletrocardiograma para enfermeiros, porque lá a gente dá não só esse ritmo, como diversos tipos de ritmos e, claro, eletrocardiograma de 12 derivações para que você realmente tenha domínio e não decorar uma situação ou outra.